Então, hoje vamos conversar sobre o tal do autoconhecimento. Autoconhecimento para quê? A graça é para quê? Sabe, aquele que tem um ego cheio de signos que favorece o raciocínio são sábios. Aquele que nasceu com signos altruístas, são lindos, maravilhosos. Os benevolentes também. Aí um grupo de favorecidos, porque provavelmente em vidas anteriores ganharam essa vantagem, corre o risco de ficar falando mal dos que não são. Aí eu pergunto, para que serve o autoconhecimento? Para se fingir de exemplo para aquele que não tem a facilidade natural? Não. Então, conclusão da história. Propósito. Para que serve o autoconhecimento? Entenda bem. A partir do momento que eu provo que, através do mapa, descrevo a anamnese, a complexidade, a forma como o ego se apresenta, o mapa mostra o autoconhecimento. Eu pergunto, o ego não se conhece? Lógico que o ego se conhece e sabe até onde ele pode ir ou deixar de ir. Mas isso não quer dizer que você, alma, que está adormecida, que não acordou para administrar as vontades do ego, vai ter uma vantagem no propósito espiritual. A vida não vale essa. A vida vale a eterna. A existência dessa vida, se você se apega aos gostos do ego, a morte chega e você continua com o teu ego no umbral. Você só sobe para as colônias quando o teu ego é fraco, quando ele enfraqueceu, quando você tirou o valor dele, quando você o subjugou. Então vamos lá. Autoconhecimento. Para que serve? Para você se conhecer? O ego se conhece. Para você se conhecer e perceber que todo mundo é diferente, aí começou a andar. Quando você se percebe vivendo num corpo com uma personalidade que é descrita pelo mapa e por conta disso você alcança o autoconhecimento, você percebe que qualquer um vive da mesma forma. Se você percebe que o mapa deu personalidade ao seu corpo e o mapa e o universo são a mão de Deus, a mão de Deus dá personalidade a todos os corpos onde as almas serão encarnadas. Aí volto à pergunta, qual é o propósito do autoconhecimento? A partir do momento que você entende que o autoconhecimento não serve a porcaria nenhuma em causa própria, você tem que entender que é em causa dos outros. Por quê? Porque para você evoluir, para crescer como alma, você tem que ter amor sem escolher a quem e usar de empatia a todos, sem julgar ninguém. Então, para que serve o autoconhecimento? Para perceber que todo mundo tem o seu. Então, se você é sábio, não pode falar mal do burro. Se você é altruísta, não pode falar mal do egoísta. Se você é benevolente, não pode falar do teimoso, do exigente. Se você venceu na vida porque tem obstinação e perfeccionismo, vai ficar falando mal do descompromissado. Sabe, na Terra, quando Deus monta um cosmos que dá vida aos corpos que têm personalidade completamente avessa, e Jesus chegou aqui e falou, ofereça outra face, não julgue para não ser julgado, venha a nós o vosso reino. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso, venha a nós, ele não está falando venha a mim. Ele está falando venha a nós. Então todos são o reino dele.
Então, para que serve o propósito do autoconhecimento? Entender que todo mundo tem o seu. E tem que ser entendido, compreendido, ajudado, amado, para que todos possam crescer juntos. Então, repito, para que serve o autoconhecimento que a anamnese, a complexidade descrita pelo mapa, lhe dá. Para você perceber que o teu ego, que foi feito para se amar, se repetir, falar mal dos outros, você tem que calar a boca dele, porque ele vai falar mal do teu semelhante. Venha a nós o vosso reino. Como é que você vai falar mal do seu semelhante? De um filho de Deus? É o que o ego faz. Se você comer da maçã, da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Adão comeu, se embriagou do ego porque passou a julgar pelo conhecimento do bem e do mal do ego dele. Você quer repetir isso e ser expulso do paraíso para ficar preso no umbral e não chegar às colônias? Caramba, autoconhecimento. Os altruístas, os gurus, os bambambãs se mostram como exemplo a ser seguido. Que é isso? Primeiro, que se eles têm virtudes, defeitos também devem ter. Da mesma forma que os defeituosos têm virtudes. E ninguém é exemplo de ninguém. Um pode dar... Eu estou aqui jogando semente. Se a semente vai cair numa terra preparada, ela vai brotar. Se a semente vai cair entre pedras, vai demorar, porque não tem raiz. É aquela história da parábola do semeador. Mas você tem que jogar semente, um dia brota, porque fica na memória. Em que grau? No grau que a pessoa puder. Então, autoconhecimento, amor sem escolher a quem, empatia, julgar para não ser julgado, dar a outra face para não entrar em demanda. Autoconhecimento. Uns têm favorecido, outros têm pouco. Qual o problema? Nenhum. Cada um está no seu degrau da escada. Encontre o seu autoconhecimento. Para quê? Para não deixar o seu ego agredir o familiar, agredir qualquer um, agredir o seu cônjuge. Por quê? Porque egos diferentes falam um mal do outro, um julga o outro, um condena o outro. Quem é você para julgar e condenar alguém? Essa existência acaba. E quando acabar e você ficar com peso na consciência que fez a besteira, ficou no umbral. Até ser perdoado ou, de fato, pedir perdão. Porque, do contrário, você vai ficar tão denso, que você não vai ver a espiritualidade que pode lhe socorrer. Então, autoconhecimento, para que serve? Para enxergar a espiritualidade. Para enxergar quem é o ego do corpo a ser combatido. Em culpas, mágoas, traumas, intrigas, desavenças próprias, sociais, familiares, conjugais. A vida é para se divertir, a vida é para... Olha, nas últimas consultas que eu dei, eu rio bastante, que eu falo que a solução para qualquer coisa, a partir do momento que você encontra o teu autoconhecimento, é perceber que se antes da consulta você fez um bando de besteira, foram experiências. No futuro as besteiras vão repetir? Vão. Por quê? Porque o ego é latente. Então, de repente, você vai deixar uma ponta solta e ele se repete. Mas, em vez de você se magoar com isso, você vai rir de você. Vai repetir. KKKKK. Ridicularizou o ego, subjugou ele, evoluiu a alma. Então, por favor,
encontre o autoconhecimento, mas não para cagar goma, ter orgulho disso, que é gosto do ego. Não, mas para servir aos outros. Se você teve a opção, a possibilidade de encontrar um conhecimento a mais, sirva aos outros. Porque se tirar proveito próprio, umbral. Não evoluiu, foi para trás. Bom, foi um recado. Eu já fiz 300 mil vídeos, expliquei um monte de coisa. Mas vira e mexe essa palavra autoconhecimento, eu costumo brincar que o autoconhecimento é uma armadilha do ego. Porque aos espertos, aos sábios, aos sagazes, aos perfeccionistas, aos obstinados, aos que venceram financeiramente, sabe para quê? Para eles cagar goma, que eles são maravilhosos e que estão servindo de exemplo para o irmão. Deus do céu, vocês são um pouco maior porque assim lhe foi dado um corpo favorecido por conta de vidas passadas que não têm o que pagar nesse momento. Você veio para servir aos outros. Autoconhecimento, a armadilha do ego, porque o ego te faz se orgulhar disso, julgar, condenar, ridicularizar os outros e culpa, mágoa própria, trauma próprio, umbral, porque vai ficar apegado a essas vontades. Era um recado rápido. Ok? Gostou? Dá o like, compartilha, chama os outros a participar do nosso trabalho. E é isso, ok?